Conta-se que em uma manhã de nuvens cinzentas, o tempo corria como sempre, porém desta vez ele estava atrasado com os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, o mês. O tempo nunca parava, estava sempre a passar como ventania por todos os lugares. Foi quando ele avistou no meio de um descampado um grande ovo de cor avermelhada, e isso lhe chamou a atenção. Intrigado e bastante curioso, o tempo parou. Ele então pensou: se parasse por um breve momento, isso não causaria estragos a ninguém. Parou e olhou por todos os lugares, certo de que, com certeza, logo a mamãe daquele grande ovo iria aparecer. Porém, ninguém apareceu. Ele, o tempo, ficou ali, velando por aquele serzinho que ainda não havia nascido, para que nada de ruim o acontecesse. O tempo não poderia ficar parado ali para sempre, certo? Pois o mundo, ele tinha que continuar a movimentar-se. O tempo, então, começou a se mover bem lentamente. Mas ele não poderia deixar aquele ovo ali abandonado e desprotegido. Por isso, ele teve uma ideia. Levaria consigo o ovo e desta forma o protegeria. Mas sabia bem que ele não poderia ficar com o ovo para sempre. Sabia bem que lá dentro do ovo havia um serzinho que esperava para nascer. Mas para isso, ele precisaria ser chocado. Por isso, o tempo decidiu encontrar um lugar bem quentinho e protegido para colocar o ovo. Rodou o mundo na busca de um ninho. Muitos encontrou, mas horas era para pequenininhos ovos de passarinho ou horas para ovos de galinha. Foram tantos os ninhos, ninhos de tudo quanto era tipo, mas o ninho certo, ele, o tempo, ainda não havia encontrado. E já estava quase a desistir quando ele avistou um ninho que para ele pareceu ser perfeito. Era um ninho de avestruz. Achou o tempo que aquele seria um bom lugar para aquele ovo ser chocado. E com carinho e muito cuidado, depositou o ovo no meio de muitos outros, para que a mamãe avestruz pudesse chocá-lo. E assim como o tempo chegou, o tempo se foi. E com ele os meses, as semanas, os dias, as horas, os minutos e os segundos. Quanto menos se esperou, o ovo chocou. E bem de dentro saiu um ser diferente de todos os outros, diferente em tudo. Este tinha o corpo coberto por penas vermelhas, pés grandes e apenas um ou dois, no máximo 3 penugens no topo do seu cucuruto. E o seu canto? O seu canto também era diferente. E enquanto todos os outros colocavam as suas cabeças no buraco, ele era dotado de uma magia rara e peculiar. Sempre que ele se sentia ameaçado, ele ficava invisível e só reapareceria quando se sentia seguro novamente. E a coisa que ele mais gostava, sabe o que era? Era comer barrinhas de chocolate. Ai, e foi em uma manhã de nuvens cinzentas que o tempo voltou para lhe fazer uma visita e ver como aquele ovo, que agora já não era mais tão ovo assim, estava se saindo no meio
dos outros avestruzes. E o tempo não precisou de muito tempo para achá-lo no meio de todos aqueles ovos, ou melhor, avestruzes, já que suas penas vermelhas se destacavam no meio daquela enorme massa cinzenta de avestruz. E apesar de ter sido bem aceito pelos outros, ter sido amado e criado como um igual, mesmo ele sendo tão diferente, o tempo percebeu que o ovo, que era como o tempo o chamava, não estava feliz e se sentia sozinho, coitado. Por isso, o tempo decidiu correr o mundo para encontrar a família do ovo. Muito se passa e o tempo, exausto, tendo corrido por todos os lugares e acelerado no próprio tempo, o tempo estava exausto e já estava a ponto de desistir. Então decidiu descansar por um breve segundo em uma ilha pelo qual ele nunca tinha visto antes. E quando ele já ia se sentar, ele avistou uma pequena espécie de pelagens coloridas, pés grandes e com 2 ou 3 penugens bem no alto do seu cucuruto. O tempo sorriu e ficou encantado com as criaturas de todas as cores, uma mais bela que a outra. Certo de que havia encontrado a família do ovo, o tempo, então, decide marcar com as estrelas o céu, as coordenadas daquela ilha mágica. E volta no próprio tempo, até onde havia deixado o ovo. E sem muita demora, ele entrega o ovo para sua família e descobre que aquela espécie se chama Narcejas. E o tempo, ele está contente por ter devolvido a Narcejas ao seu lugar. E também por ter encontrado um lugar mágico para, às vezes, e somente às vezes, parar e descansar. E foi assim que tudo aconteceu. Verdade verdadeira de quem sabe imaginar. Ai, gente, eu adoro as narcejas. Elas são bonitas, fofinhas. E outra coisa, foi eu que fiz. Não ficou uma gracinha? Ai, bom, Narcejas e o Tempo. É uma história que ainda não está no livro, mas em breve estará. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? Bom, se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você vai receber histórias de montão. E se você gostou dessa história, dá o seu likezinho aí, deixa o seu curtir. E mais uma coisa, você já contou histórias hoje? Não? Então o que você está esperando? Vamos, conte uma história. Contar história faz bem, alegra o coração e acalma a alma. Contar história faz bem para quem conta e para quem ouve. Vamos fazer o seguinte, eu conto uma história daqui e você conta uma história daí. O que você acha? Ai, que legal! Então vamos contar histórias, vamos encher o mundo de alegria, tá bom? Agora, um beijo no seu coração e até uma próxima aventura. Tchau, amiguinhos! Tchau!